O que eu diria pra vocês então, pessoal? O que seria uma pessoa sem noção? É uma pessoa que ela não tem mais lucidez em relação à realidade, né? E quando a pessoa ela perde esse contato com a realidade, fica muito difícil fazer qualquer coisa, tá? Hoje, por exemplo, eu expliquei, eu acho que foi umas 30 vezes assim, e não é para uma pessoa que tinha algum problema aí cognitivo, alguma coisa desse tipo, tá? Mas eu expliquei várias vezes de maneira diferente também, e a pessoa ela não conseguiu entender uma coisa. E vocês vão conseguir compreender agora, tá? É um negócio assim incrível. Eu disse várias vezes que quando eu fiz esse canal aqui, eu não fiz esse canal aqui pensando em virar repórter, em virar teórico da conspiração, em virar um líder religioso, um orador, seja lá o que for, tá, gente? Só que aí a pessoa me vê na rua e a pessoa ela pega e ela diz: oi, repórter. Poxa, gente, aí é complicado, tá? A gente passa aí um tempão filmando coisas, mostrando a realidade pra vocês, pra daqui a pouco vir uma pessoa e ela achar que você é repórter, né? E você não é repórter. Você tá ali tentando mostrar a realidade. Simples assim, né? Só que para algumas pessoas não é tão simples. Para algumas pessoas é muito difícil entender essa coisa. Aí tu sai dessa situação, passa ali uns 15, 20 minutos, aí vem uma outra pessoa. Essa outra pessoa tá tirando fotos que nem a pessoa que estava ali antes. Em primeiro lugar, falta aí diferenciar o que é foto e o que é vídeo, né, gente? A pessoa ela vê um telefone, a pessoa vê ali um animal, vê ali, sei lá, uma paisagem, e vê a pessoa com o celular próximo e ela já acha que você tá tirando foto, gente. Aí tudo isso somado a uma gripe, a você tá sem voz, sabe? O negócio se multiplica ainda mais, gente. Porque tu fica aí meio que sem chão, tu fica tentando achar uma alternativa. E outras pessoas, elas não te ajudam. Elas continuam fazendo coisas sem noção, sabe? Poxa, procura saber ali quando o cara tá filmando ou quando o cara tá tirando foto. Parece ser muito difícil isso. Eu falei ali várias vezes. Olha, a pessoa precisa se desenvolver. A pessoa ela precisa efetuar a leitura. Ela precisa conhecer autores. Ela precisa de uma literatura estrangeira. Ela precisa conhecer um pouquinho mais do Brasil. Coisas assim. Aí eu saio na rua e em meia hora tem essas situações, né, gente? É complicado, sabe? Porque tu fica tentando levar o país a sério e tem pessoas que não estão tentando levar o país a sério junto com você. Tem pessoas que estão achando que o que você está fazendo é um espetáculo, é entretenimento, coisa assim, sabe? Coisas voltadas ao lazer. E não é, gente. É coisas voltadas à realidade. É para você conseguir enxergar um pouquinho só a realidade. Porque quando você pega e você abandona todo o senso crítico, é esse tipo de coisa que acontece. Vai acontecer assim várias vezes mesmo, tá? E você não pode se desvencilhar de uma hora para outra
do senso crítico, gente. Se você abandona aí o senso crítico, tudo fica mais difícil, tá? Fica mais difícil aí você querer fazer uma leitura mais profunda, você querer ter contato aí com autores estrangeiros, com autores aí que são responsáveis aí por ter feitos aí grandes avanços no pensamento, né? Por eles terem feito descobertas ou por terem tentado elaborar aí alguma coisa que tenha uma estrutura, né? Alguma coisa que tenha nexo. A pessoa vai ali, a pessoa ela vai escrevendo, a pessoa pensa, a pessoa ela usa o tempo para tentar avançar na história do pensamento, para avançar aí na história, para fazer novas descobertas científicas. E eu não digo que a realização final de um ser humano seja essa, tá? Que você precisa toda hora tá socando aí o teu superego para você fazer novas descobertas, né? Como se o seu superego ele fosse uma pinhata e você precisasse aí de bastões de beisebol e precisasse ficar batendo nele até sair alguma coisa boa para você ganhar dinheiro, para você ir pra TV, para você virar palestrante. Sabe, não é isso? Isso aí já tá meio cansativo, tá? Porque o negócio tá indo por um caminho bem ruim, que é o caminho da autoajuda. Que é um caminho que ele pode trazer aí um resultado bom quando ele é feito com responsabilidade, mas se ele não for feito com responsabilidade, pode ser devastador, tá? Que a pessoa ela começa a comprar um curso aqui, um curso ali, um outro curso, e esses cursos aí, de alguma forma, não ajudam ela, tá? Então uma autoajuda assim que ela muitas vezes ela não é pensada, é uma autoajuda assim que ela não tem criticidade. E essa falta de criticidade, ela acaba impactando muito, mas muito as relações, sabe? Porque precisa desenvolver de alguma forma uma personalidade assim, dentro do pensamento, tá? Você não pode ser só um teórico, só um autor que faz grandes descobertas. Não. Você tem que ter criado uma casca. Só que essa casca, ela tem que ser um envolto de personalidade, tá? E esse envolto de personalidade é que no final vai te diferenciar. É que no final ele vai mostrar aí se você foi só uma pessoa que andou nessa terra de passagem ou se você se interessou por ouvir a música. Como é que você se interessa por ouvir a música? É quando você vive a vida de uma maneira única, quando você exerce com perfeição a sua unicidade. Exercer a unicidade hoje é cada vez mais difícil, porque existe uma força que ela tenta o tempo todo estreitar seu pensamento. Essa força você pode chamar de sistema, você pode chamar de pessoas interessadas em obter poder, pessoas interessadas em obter dinheiro, não importa, tá? Você pode chamar isso aí do que você quiser. Mas essas pessoas, elas querem que você cada vez mais fique com um pensamento mais estreito, que você não se desenvolva e que você não consiga dançar a música. A música é a vida, é viver a vida em plenitude, saber dançar a música, tá? Saber se virar na vida. E se virar não é você sair correndo, fazer estágio, fazer mais estágio e começar um trabalho
e virar gerente e daqui a pouco virar presidente. Não tem nada a ver com isso, tá? É um negócio assim bem diferente, bem único, tá? Só que está mais distante, gente. Está cada vez mais distante e a tendência é piorar. Não tem nenhum tipo de interesse, sabe, para as coisas mudarem. Quando de alguma forma aí se apaga uma estrela, tá? Quando de alguma forma aí essa estrela ela não brilha de uma maneira diferente, a estrela ela não consegue se diferenciar. Na hora que você olha para o céu, você percebe que o sistema ele venceu. Ele venceu e ele venceu de forma impactante. Ele venceu de forma brutal e ele não te dá chance. Não significa que ele venceu e que você daqui a pouco vai fazer muitas coisas e daqui a pouco você vai conseguir equilibrar forças com ele. Não. Na maioria das vezes ele sempre vence. E quando ele não vence, você também não vence. É mais ou menos isso, entendeu? Porque você pode ter se desenvolvido, mas a maneira como você se desenvolveu, você não vai conseguir transmitir de maneira 100% tudo que você fez. E a pessoa ela vai conseguir assimilar tudo que você fez e vai praticar da maneira correta. Não. Então ainda tem tudo isso, né? Tudo isso aí de alguma forma ainda dificulta mais as coisas, né? Então para que essa coisa ela não fique mais difícil, seria interessante desde cedo as pessoas começarem a estudar por conta própria, né? Elas terem tempo ali para fazer leitura, para assimilar o que elas estão lendo. Se elas passassem mais tempo em casa, elas se desenvolveriam mais. Elas teriam mais chances aí de poder chegar a algum lugar, né? Só que hoje, infelizmente, não é assim. Hoje você precisa passar por locais onde você vai pegar um pedaço de papel e não vai interessar quanto você aprendeu, quanto você deixou de aprender, tá? O que vai importar é que você pegou um pedaço de papel. E esse pedaço de papel, ele não faz assim muita diferença na sua vida, porque ele é só um pedaço de papel, né? Se ele fosse uma coisa maior, o mundo seria um lugar muito diferente. Mas ele não é uma coisa maior. Então ele ajuda a tornar as coisas mais difíceis. Porque essas pessoas, elas não vão se desenvolver, elas não vão encontrar a plenitude, elas não vão conseguir dançar música. E elas vão ficar fadadas a acumular diplomas. E elas vão chegar lá na casa dos 50, 60 anos, vão olhar para trás e não vão ter entendido muito bem o que elas fizeram. Porque elas acabaram perdendo a si mesmas nesse processo, né? Ou seja, a estrutura em que você está para aprender, para se desenvolver, que acaba te vendendo essa ideia que se você estiver nessa estrutura, que você vai ser feliz, que você vai ganhar muito dinheiro, ou que você vai fazer grandes amigos. Essa estrutura, ela impossibilita muita coisa, né? Ela faz você viver pela metade. Às vezes nem pela metade, às vezes você vive menos do que seria viver pela metade. Você tem uma vida aí 1/10, 2/10, tá?
3/10 do que era para ser assim a sua vida. Então você se arrastou na vida, você abraçou o auto-engano, e ao abraçar esse auto-engano, você achou que tinha encontrado a felicidade. Só que aí passou aí 3, 4 meses, aí você começa a ver que as coisas não são bem assim. Aí passa 1 década, 2 décadas, e você ainda não entendeu como que a forma como está montado aí o sistema no sentido educacional, como isso te atropelou, como isso foi um grande trator que passou por cima de você, né? E aí você encontra dificuldades, né, gente? Qual que seria uma escalada lógica? Primeiro, a pessoa não entendeu. Ela não entendeu que atropelou ela. Muitas pessoas se encontram nessa fase, né? Que elas não conseguiram entender qual foi o trator que passou por cima delas. Depois tem uma quantidade aí menor que ela conseguiu entender o que é o niilismo, o que é o vazio. Ela conseguiu chegar até o niilismo, né? Depois tem uma quantidade menor ainda que conseguiu entender que existe alguma coisa melhor, depois de entender o niilismo de maneira perfeita. Existe uma coisa melhor. E aí tem uma quantidade extremamente reduzida que entende mais do que todas essas coisas, né? Entende algo muito maior do que a soma dessas todas as coisas, né? Então, a ideia seria você se desenvolver desde cedo, né? Através da sua individualidade. Através do contato com coisas que você gosta de ler e com contato com coisas que você não gosta de ler. Então você precisaria fazer aí uma brincadeira inicialmente meio a meio. Depois você ia precisar ler muitas coisas que você não gostaria de ler. Aí a brincadeira já ficaria 70-30. 70% das coisas que você começaria a ler seriam coisas que você não gostaria de ler. Seriam coisas aí que você detestaria ler até. Agora, enquanto você não é ensinado a fazer essas coisas, enquanto disserem pra você que um show onde alguma pessoa com pouca roupa dançando é uma alternativa para felicidade, enquanto disserem pra você que você precisa o tempo todo correr atrás de prazeres efêmeros, enquanto disserem pra você que a cada 6 dias você tem que ir 2 vezes em festas, aí vai ficar muito complicado. Muito complicado mesmo. Porque os prazeres aí da carne, eles começam a serem seus mestres, né? Os prazeres carnais, eles acabam se tornando os senhores da sua vida. E tudo isso aí vai distanciar você da verdade, né? Quando você se distancia da verdade, quando se trata de conhecimento, fica muito mais difícil. Porque o conhecimento, ele carrega em si uma pureza, e uma pureza aí que você não consegue encontrar em muitas outras coisas, né?
Você talvez consiga encontrar essa pureza na amizade e no amor, por exemplo. Mas você vai pegar muitas coisas aí que existem e você não vai conseguir achar a pureza que você encontra no conhecimento, né? E principalmente quando esse conhecimento ele evolui para uma coisa maior, né? Quando o conhecimento ele se torna uma coisa mais estruturada, uma coisa chamada sabedoria. E para você adquirir essa sabedoria, você não pode confundir somente com o aprendizado através da experiência, porque você consegue adquirir sabedoria de uma maneira teórica, mas você precisa ter discernimento da realidade. E as pessoas, elas não são preparadas para ter esse discernimento. E novamente vem um problema que eu repito muitas vezes aqui no canal. É necessária uma dedicação maior. As pessoas, elas precisam fazer leituras e elas precisam, o quanto antes, começar a efetuar aí leituras profundas. Porque se elas não fizerem isso, elas vão continuar se tornando coiotes atrás do dinheiro. Coiotes que só querem saber de abundância financeira, onde a sua preocupação é toda hora encher o tanque do carro, onde a sua preocupação é toda hora comprar uma carne de qualidade, onde a sua preocupação é fazer amizades com gente que gosta da mesma coisa, com gente que só quer saber de comer uma carne 4 vezes na semana, 5 vezes na semana. E não tem nenhum problema você ser carnívoro. O problema é você estar o tempo todo focando nas mesmas coisas que te impossibilitam de dançar a música. Certo, gente? Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem com seus amigos e não esqueçam de ativar o sininho de notificações.